Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo de O Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui no capítulo aqui onde fala sobre a lei de adoração e estamos no subtítulo da prece. E vamos continuar agora na questão número 663. E Kardec faz a seguinte pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos, podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então ele está questionando aqui se a prece que a gente faz pode mudar o caminhar da nossa vida. E ele diz o seguinte, o Espírito de Verdade, né? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas, então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem e elas vos parecem menos duras. Já dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem do universo. Depois, quantos males há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Como não pensais? Credes que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas? Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então ele explica que Deus está sempre ouvindo, porém se permite que nós passemos certas dificuldades, às vezes, né? Como ele disse aqui, um grande mal nos parece certas coisas na vida, mas é devido à nossa maturidade emocional, à nossa maturidade espiritual, assim como para a criança, por exemplo, quebrar um brinquedo, para ela parece que o mundo se acabou, enquanto para o adulto ele sabe que aquilo não é tão importante. Mas então vejam que à medida que nós evoluímos, que nós crescemos, o nosso eu, a nossa consciência, nós olhamos para trás, para as nossas experiências anteriores e vemos como coisas menores. Então, quanto mais elevado o padrão de consciência, uma visão mais ampla nós temos. Então, aquilo que às vezes parece um grande mal, na verdade, é uma experiência, um engrandecimento, um melhoramento para a nossa vida através de uma dificuldade que é um desafio, simplesmente. Questão 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores e, nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? E ele responde, a prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-nos com isso que seriam culpados, não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então viram aqui, amigos, a importância que a prece tem, porém a prece não sobrepõe os desígnios de Deus. Afinal de contas, quando alguém precisa passar por uma experiência
e essa experiência é construtiva para ela mesmo, que naquele ponto, naquele momento, pareça um sofrimento, ela precisa processar aquela experiência. Então, às vezes a gente pensa assim, né, só porque está dentro da doutrina espírita, eu acho que tal parente, tal pessoa querida, né, está passando por dificuldades na espiritualidade. Então a minha prece vai resolver todos os problemas, porque eu sei fazer uma prece muito forte, Deus é caridoso, eu sou mãe, eu sou pai. Porém, a cura, às vezes, não está naquele momento no alívio imediato, está no passar pela experiência, para que a pessoa decodifique, entenda o seu eu, entenda o porquê aquilo está acontecendo com ela. E é claro, a prece aí pode não tirar a pessoa da experiência que para ela pode ser dolorida naquele momento, mas pode sim trazer alívio, incentivo. Então viram como é importante? Questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? E ele responde: o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele testemunha o menor arrependimento, e então somente é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática ocupou-se dele. Ele deixa o doce pensamento de que sua intercessão foi-lhe útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento, de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Então viram que aqui ele explica, aquela regra do amai, né, aos outros, amai o próximo como a si mesmo. Então se você ama o próximo, não importa a condição. Por que uma proibição de orar pelos mortos? Isso não há necessidade, né? Não existe, né? Questão 666. Pode-se orar aos espíritos? E ele responde: pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso as preces que lhes endereça não são eficazes, senão agradáveis a Deus. Então viram como nós podemos mesmo assim orar para todos os espíritos sem restrições, né? Não há um motivo por que não orar. A prece sempre é agradável a Deus. Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse estudo, né? E vamos continuar então no próximo, na questão 667, onde vamos falar sobre politeísmo, né? Sobre as teorias sobre diversos deuses, né? Então, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.